Agora com a doutora Fabíola Serra e vamos falar hoje sobre um assunto que incomoda muita gente. Além de ser um assunto sensível em alguns locais, não é todo mundo que consegue falar sobre, até porque normalmente quem tem não sente. Bom dia, doutora Fabíola Serra. Vamos falar hoje sobre halitose. Isso, bom dia, tudo bem? Tudo Nájila, não é isso? Isso, tudo bem com a senhora? Seja Oi, bem-vinda ao que Notícias da bom, Boa. que bom. Então, é um assunto realmente bem embaraçoso, bem delicado da gente tratar com os nossos interlocutores, né, Nájila? Porque envolve intimidade, envolve feedback e de uma ocorrência não tão agradável, né? É sempre constrangedor para quem tem o mau hálito, como para quem vai falar com uma pessoa que tem o mau hálito. Mas a gente tem que encontrar um caminho adequado, assertivo, amigável, mas verdadeiro para a gente abordar essa questão tão delicada. E é interessante que a gente aborde, de fato, alguns esclarecimentos para tirar alguns estigmas e tirar algumas inverdades a respeito das condições que causam o mau hálito, tá bom? Vamos lá, então, começar? Claro. A gente pode pontuar que 90% das causas e das intercorrências bucais são as responsáveis pela condição do mau hálito. Então, quando você perceber, quando você avistar essa condição em uma pessoa com a qual você se relaciona, seja aí lá no trabalho, um parceiro de amigo, um afeto, é interessante que você direcione, peça para essa pessoa procurar um dentista. A primeira escolha para essa condição é uma consulta odontológica, para a gente investigar como que está a saúde bucal, que nem sempre ela é fruto de uma má higiene bucal. Na maioria, sim, tá? Porque é uma inadequação ou no uso de fio dental, ou não está higienizando corretamente a língua, né? Mas é muito interessante que a gente pontue que, às vezes, a halitose, ela pode esconder problemas realmente de saúde, no sentido de ter problemas na sua gengiva ou no seu dente. Às vezes, você está passando por uma situação de inflamação no seu periodonto, que corresponde à gengiva e ao osso abaixo dessa gengiva, como pode ser a presença de cárie dentária. Então, é muito interessante que a gente faça a investigação inicialmente pelo consultório odontológico. Uma das causas dentro do consultório que a gente investiga, na verdade, as causas não, uma prática que a gente procura investigar no paciente quando ele nos procura, é a respeito de como ele está procedendo com a sua higienização bucal. Ela deve ser realizada através de aparatos adequados, então a gente tem que ter uma escova de dente macia, a gente tem que procurar escovar esses dentes com um creme dental fluoretado e usar tanto o fio dental como o raspador de língua. Principalmente esses dois últimos, em função deles serem os mais negligenciados. Escovar os dentes, até que as pessoas, de uma forma geral, elas escovam. Os adolescentes e as crianças, principalmente, eles não rechaçam, né? Eles não se negam a escovar, mas o uso do fio dental e a raspagem dessa massinha branca em cima da língua, que a gente chama de saburra lingual, também deve ser estimulada. E aí são os principais alvos que a gente vai procurar quando o indivíduo nos contacta no consultório odontológico, se ele vem utilizando tanto o fio dental como vem raspando a língua, tá bem? E aí a gente investiga também a questão além da higiene bucal, a gente vai investigar se tem algum outro pano de fundo, a condição primária que está desencadeando essa condição de mau hálito.
É algum dente que tem alguma cavidade, algum buraquinho que a gente precisa restaurar? É uma gengiva que está inflamada, que a gente precisa fazer alguma cirurgia, alguma intervenção, certo? É aquele dente que você negligenciou e que fraturou e que não dói mais e que você mantém ele quebrado, né, fraturado na sua cavidade bucal. Então, todos esses achados, todas as condições vão ter que ser resolvidas para a gente poder fechar o diagnóstico e, quem sabe, inclusive, resolver essa demanda da condição de mau hálito. E é muito importante que, uma vez que a gente conclua esse diagnóstico e o problema persiste, aí sim a gente vai encaminhar esse indivíduo para uma outra situação, que é uma consulta médica. Porque, assim, digamos, 90% das condições que criam o mau hálito, elas advêm de condições de saúde bucal, como a gente informou agora. Entretanto, 10% das ocorrências advêm de problemas sistêmicos, né, de saúde como um todo. Então, os indivíduos que têm condições como o diabetes, os pacientes que têm transtornos hepáticos ou renal também, eles passam por condições de mau hálito. Os pacientes que também têm problemas de vias aéreas superiores, principalmente infecções nos seios maxilares e na orofaringe ou na região de garganta, tá bom? Então, uma vez a gente organizado do ponto de vista odontológico, e este deve ser o primeiro profissional a ser procurado nessa condição de mau hálito, uma vez sanado e restabelecido toda a condição de saúde bucal e ainda persistir, a gente encaminha para esses outros profissionais. Nossos telespectadores, por que normalmente quem está com mau hálito não percebe? É uma pergunta do telespectador, é isso? Isso. Ah, tá, Ju. É o seguinte, porque, na verdade, o mau hálito, ele é produzido através da sua fala pelo processo da expiração, e nem sempre você consegue perceber esse ar que está sendo expirado. Às vezes a gente percebe, inclusive, algumas pessoas que têm um receio, uma insegurança quanto a isso, e que elas mesmo cheiram o próprio ar, né, expirado. Né? Esse diagnóstico, ele é melhor realmente colocado através do consultório odontológico, mas normalmente a pessoa, como o telespectador aí, o ouvinte pontuou, normalmente é o nosso interlocutor, é a pessoa com quem nós conversamos, com quem convivemos, que traz essa informação para a gente. Então, realmente, não é uma condição fácil de ser identificada pelo próprio portador. Por isso mesmo, é uma condição de um certo vexame social, né? De uma inadequação, de uma insegurança por parte da pessoa que passa por esse problema, que é totalmente resolvível. E eu acho que, assim, essa é a grande mensagem, acredito realmente, fortemente, que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para o nosso ouvinte, que é um problema que tem solução. Basta você procurar o profissional correto, começando pelo dentista e cuidando da sua saúde bucal, porque 90% das condições advêm da cavidade bucal. Não resolvendo, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos para pesquisar outros problemas sistêmicos. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo é a questão também da própria dieta, procurar se alimentar de fibras para que a gente possa movimentar, desorganizar essa placa bacteriana que a gente tem na boca. Então, elementos mais fibrosos, aí a gente parte para as verduras, para os legumes, para os cereais, para as frutas, é um alimento muito interessante. E uma outra coisa que é muito interessante é
a questão da hidratação. Tomar muita água, pelo menos, principalmente no clima de Teresina, né? E aí é independente do clima, realmente, para a gente manter o fluido gengival, a gente fazer um aporte de pelo menos 2 litros, 2,5 litros de água diário. Não é de sentar e tomar essa água de uma vez, mas manter a sua cavidade bucal hidratada e o seu corpo também, né? É muito importante, de uma forma geral, a gente hidratar o nosso corpo com água. E então, você tomar de 2 em 2 horas, organizar o seu dia a dia, a sua rotina diária, para que você faça o uso rotineiro de água. 100 ml, 200 ml de água a cada 2 horas, você consegue compor esses 2 litros, 2,5 litros, né? Inclusive, alguns nutricionistas até equilibram essa dosagem de água de acordo com o seu peso. Mas o certo é que a gente vai ter que ficar hidratando de momentos em momentos a nossa cavidade bucal, tá bom? Doutora, e para finalizar, dá para evitar também esse tipo de vexame com a consulta periódica ao dentista. Qual é o período ideal, assim, de quanto em quanto tempo devemos procurar, devemos ir até o consultório? Certo. É bem interessante, porque, assim, como eu bem coloquei no começo do nosso bate-papo, é exatamente isso, que o indivíduo consiga se programar no seu dia a dia a montar esse esquema de visitas realmente periódicas ao profissional, ao dentista, para poder, inclusive, fazer a prevenção, né? A prevenção de várias doenças, incluindo o mau hálito, que, na verdade, a gente não chama de doença porque é uma condição, né? Pode ser chamada de doença quando tiver o envolvimento de outros componentes, como a gente colocou, que é doença gengival, cárie, câncer, né, de garganta, câncer de língua, dos tecidos bucais. Então, assim, o que a gente aconselha a população para efetivamente prevenir as condições de mau hálito? Que elas façam uma higiene bucal rigorosa após as principais refeições, usando fio dental, uma escova macia, creme dental fluoretado e um raspador de língua, né? Isso a nível doméstico. E a cada 6 meses você procure o dentista para fazer aquela limpeza, né, profissional, que ela é mais abrangente e ela é mais poderosa do ponto de vista da remoção da placa e de resquícios de que você não conseguiu, de uma maneira mais competente, fazer em casa. E aí vem a questão da alimentação e vem a questão da hidratação. E não se preocupem com, por exemplo, a questão da alimentação num churrasco, por exemplo, numa noite em que você vai tomar um bom vinho com seus colegas, porque essa halitose advinda de consumir um alho, um pão de alho, consumir uma cebola, ou consumir um vinho, um queijo amarelo, que ele é mais gorduroso, aquela halitose, ela é passageira. À medida que o tempo passa, o fluido gengival vai se renovando, você vai higienizar, claro, você vai se alimentar de alimentos saudáveis, claro, e ela vai passar, ela é passageira. Assim como a halitose matinal, aquela na qual você acorda com um fluxo salivar muito reduzido e você realmente tem uma condição com um odor mais forte, que a gente não consegue nem assim perceber que é um mau hálito, é só um odor realmente mais forte. Agora, a gente está pressupondo que o indivíduo escovou os dentes antes de dormir, né? Se ele realmente não escovou antes de dormir, ele vai acordar e vai dormir com um mau cheiro de matéria orgânica processando na sua cavidade bucal, né? Tá certo, doutora Fabíola Serra. Muito obrigada por esse bate-papo bastante esclarecedor de um assunto que ainda é muito sensível, de certa forma é um tabu, mas muito obrigada e aqui estamos sempre Obrigada a abertos vocês a pela recebê-la. oportunidade, mais uma vez, da gente estar contribuindo para que as pessoas gozem de saúde bucal. Nos sigam